Pastor, na sua visão, o que seria religiosidade? Na minha visão, religiosidade é aquilo que a pessoa ela começa a viver querendo obedecer usos e costumes, achando que isso é doutrina bíblica, e debaixo disso ela fica presa nesses costumes e ela começa a olhar, então, para a igreja como a, uma prisão. Ela começa a olhar para a igreja como uma instituição que vai aprisionar ela, e ela se torna prisioneira dentro de um sistema religioso. Então, a pessoa que vive isso e se acostuma com isso, ela começa a ver pessoas que não olham dessa forma, não vivem desse jeito, como pessoas que não fazem parte, que não merecem fazer parte da igreja. Então, ela começa já a criticar tudo que a pessoa faz, criticar a maneira da pessoa falar, criticar a maneira da pessoa se vestir, criticar a maneira que a pessoa serve a Deus, adora a Deus. Então, isso é algo muito ruim. A partir do momento em que eu começo a viver um sistema religioso, isso traz muito mal, e a gente tem ouvido falar muito sobre isso, principalmente nesses dias atuais, sobre os traumas religiosos, né? Trauma religioso que a pessoa vive. Então, quem já passou por isso e se libertou, então pode dizer com mais facilidade, né? Como que é bom servir a Deus, não debaixo de um jugo, mas servir a Deus com aquilo que a gente está falando, que é uma liberdade, não uma libertinagem, mas uma liberdade. E não tem nada melhor do que você servir a Deus com liberdade. O senhor descreveu aí os fariseus, né? Exatamente. É o que eles mesmos não conseguiam viver aquilo que eles queriam obrigar as pessoas a obedecer, né? E a pior coisa é isso. E a gente tem experiência com isso, Priscila, em você ver pessoas que outrora eram tão rígidas, pessoas que eram religiosas mesmo, e elas não conseguem, nem elas mesmas, obedecer aquilo que elas cobravam dos outros, a ponto de depois elas se perderem no meio do caminho. Eu cobrei tanto, mas hoje eu já eu mesmo não consigo viver isso. E aí o que acontece é que essas pessoas, elas acabam desistindo até de servir a Deus, porque elas se sentem envergonhadas de ter cobrado tanto e elas mesmas não conseguir fazer. Então isso é uma prisão sobre religiosidade. Você já viveu uma religiosidade, Pastor Elcio, meu esposo? Eu já vivi, sim, para crente que nasceu na Assembleia de Deus, desde de berço, né? Então, a gente aprendeu muito isso, a viver debaixo de um sistema que te aprisiona. Na verdade, a gente tem que ser, você tem que ser colocado dentro da caixinha, né? Você não pode fazer nada, você, como criança, por exemplo, eu não podia jogar bola, não podia assistir televisão, não podia ficar na rua, não podia participar de nada. Então, meu pai, ele era pastor de igreja, e a gente sofria muito, a gente sofreu muito. Tanto é que meus irmãos mesmo não estão na igreja hoje, porque eles também viveram debaixo dessa religiosidade, debaixo dessa... se torna até uma opressão, porque tudo que você vai fazer não pode. Então, isso trouxe um problema muito sério para muita gente. Não é só eu, não é só a minha família. Eu tenho também, dentro da minha família, né, eu tenho um tio meu que ele está, acho que uns 50 anos, afastado da igreja por causa disso, por causa de religiosidade. E ele começou a namorar uma menina, ou conversar, na verdade, acho que nem não chegou a namorar, estava apenas conversando com a menina, indo embora para casa, depois de um culto, e viram ele,
conversando com ela e correram contar para o pastor, e o pastor colocou ele em disciplina por causa disso. Então, ele não aceitou, e por causa disso ele se afastou da igreja, e hoje o que ele vê hoje na igreja, ele se tornou um religioso, mas fora da igreja. Então, tudo que ele vê na igreja hoje é errado. Onde já se viu falar de pastora? Onde já se viu uma mulher andar de calça comprida? O que é isso? Isso aí é o pecado dentro da igreja. Aonde já se viu uma mulher de batom, de brinco? Então, só consegue enxergar essas coisas. A visão do religioso é essa. Ele só consegue ver usos e costumes como pecado. E ele não consegue se adaptar a uma liberdade que o próprio Jesus deu, né? Principalmente para o sexo feminino, que Jesus que inseriu, porque na tradição judaica, a cultura judaica excluía a mulher, né? De estar na sinagoga, de estar num meio de adoração. Então, mas Jesus trouxe a mulher para o centro da adoração, e dando uma visão diferente daquilo que a tradição judaica tinha em relação à mulher. Então, houve um grande problema para Jesus em relação a isso. Mas ele deu essa liberdade e tirou essa visão, e infelizmente ainda tem pessoas que estão presas nisso. Eu acho interessante que esses dias eu estava em um curso, né? Um curso presencial mesmo. E eu me lembro que surgiu um assunto sobre usos e costumes, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou só ajustando aqui o som, agora sim, melhorou. Tá. E surgiu um assunto sobre usos e costumes, né? E eu me lembro que uma moça que estava lá, ela falou assim, que antigamente, né, a gente falava sobre brinco, sobre maquiagem nas igrejas e tal, não era permitido, enfim. E aí ela disse que hoje ela usa maquiagem e usa brinco no dia a dia, mas quando ela vai entrar na igreja, quando ela vai para o culto, ela não se sente bem e ela não passa um batom, não passa nada e nem usa o brinco, né? Então, aí a gente volta naquela questão, né, de a religiosidade, né, ela, de certa forma, ela é uma hipocrisia, porque se é pecado, não é pecado fora da igreja também? Se é errado, né? Eu me lembro de histórias que meu esposo, o Fábio, ele conta que quando eles eram crianças, eles não podiam ter televisão. Aí, com o passar do tempo, comprou uma televisão daquelas bem pequenininha, guardava dentro do guarda-roupa, para ninguém ver, para não se escandalizar. Então, eu entendo que a religião, ela é ela tem um cunho ali, como é que eu vou dizer assim, uma boa intenção, vamos dizer assim, só que como a intenção dela parte sempre do princípio do medo, acredito eu, né, e a própria psicanálise, ela entende isso também, de certa forma, então ela acaba tendo uma finalidade totalmente desproporcional, hipócrita mesmo. Então, a pessoa, por ter medo de ir para o inferno, medo disso, medo daquilo, ela acaba adotando situações, né, princípios ali que ela não consegue, ela acaba criando regras para ela mesma e ela não consegue, né, como o senhor falou no começo, né, o religioso, ele não consegue, ele exige dele algo que ele não, dele e do outro, né, algo que ele não vai conseguir, então ele acaba se tornando escravo, e um escravo hipócrita, porque ninguém consegue viver isso de uma forma absoluta, né? Então, o senhor já identificou isso na igreja de uma forma geral, essa questão do medo, sabe, assim, tem que fazer tal coisa porque senão vai para o inferno, tem que falar tal coisa porque senão vai para o inferno, porque a religião, ela tem muito disso. O senhor já identificou isso na igreja? Já, com certeza. A gente já se deparou com pessoas que veio conversar com a gente e falar que ela dormia de roupa, porque se Jesus voltasse na madrugada, como é que ele ia para o céu? Né? Para ver como que é. Então, são coisas que a religião traz. Na verdade, a religião em si, ela tem a intenção, e a religião, na verdade, é religar, né? Então, é religar o homem com Deus. Mas o problema não é a religião, o problema é a religiosidade. É aquilo que as pessoas, sem conhecimento bíblico,
querem colocar na cabeça das pessoas para que elas façam, e de uma maneira que não tem base bíblica para isso. Você está falando aí do Fábio, né, e eles não podiam ter televisão em casa, isso também, na minha casa também. Só que qual era o problema? A gente não podia ter em casa, só que a gente corria para a casa do vizinho, a gente ia assistir televisão na casa do vizinho, e isso daí se tornava uma coisa ruim. Por quê? Porque a vizinha que fazia, a vizinha que dava cobertura para a gente. Então a gente corria para ir assistir, olha só, na época, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente corria lá para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e a vizinha ia para o portão da casa dela para ficar olhando, porque ela conhecia o carro do meu pai, então quando o carro do meu pai apontava lá no canto da avenida, ela conseguia ver, ela corria e já falava para nós, olha, seu pai está vindo, seu pai está vindo. Aí a gente saía correndo e ia embora para casa. Então, quer dizer, qual era o mal que tinha, né? Então, a gente tinha essa proibição de não poder assistir televisão, a gente tinha proibição de não poder jogar bola. Os meus tios mesmo, eles pegavam meia, fazia aquela bolinha de meia, para poder ficar jogando, e aí, quando o pastor ia se aproximando, eles jogavam a bolinha longe, e tudo, e ficava quieto como se nada tivesse acontecendo. Ai, então, meu Deus. Isso é fazer da religião um peso. É você começar, por exemplo, que nem você citou também, né, a pessoa viver uma vida dentro da igreja e outra vida quando sai da igreja. Então, enquanto eu estou na igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, mas quando eu saio, eu tenho liberdade para fazer. Mas espera aí. O Deus que você serve, ele é o mesmo na rua e dentro da igreja, ele é o mesmo. A maneira que a gente se apresenta para Deus é que faz a diferença na nossa vida. Porque Deus não quer ninguém servindo a ele por medo. Deus nunca pediu isso. Deus pede... O prazer de Deus é ver a gente adorando a ele com toda a liberdade. É isso que Jesus veio mostrar para a gente, né? O próprio Jesus teve que descer à terra, mostrar para os fariseus, mostrar para o povo que adorar a Deus é totalmente diferente de uma visão humana, que era uma visão de tradição, uma visão de proibição, uma visão de medo, uma visão de julgo, uma visão de prisão, que os próprios judeus mesmo, o religioso, né, o próprio povo que tinha o conhecimento das leis, eles acrescentaram mais de 600 pontos para eles obedecerem. Eles mesmos não conseguiam, a ponto do próprio Jesus ter que vir cumprir a lei, porque nenhum homem era capaz. Então, quando Jesus cumpre a lei, o que ele está dizendo? Olha, eu estou fazendo porque vocês não conseguem, vocês não podem, mas a partir de agora vocês têm liberdade para fazer. Tanto é que quando Jesus deu o brado lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Todos aqueles que não tinham acesso ao Santo dos Santos para entrar, para adorar a Deus, eles passaram agora a ter essa liberdade de poder entrar no templo, de adorar a Deus, de servir a Deus, de ter essa comunhão com o Pai, essa ligação direta. A ligação foi realmente, foi religado novamente, nós tivemos acesso agora a Deus. Então, a gente pode entrar hoje no templo com toda a liberdade para poder servir a Deus, e isso sem esse peso, sem esse julgo. Olha, não faz isso porque isso não pode, olha, não faz aquilo porque aquilo não pode. Nós estamos falando de uso e costume, nós estamos falando de um julgo que colocaram, usando a própria palavra que nos dá a liberdade, usaram a palavra para nos aprisionar. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a estudar a palavra de Deus, e a gente vê como que a religião afeta as pessoas, de maneira que hoje você vai evangelizar pessoas, e a gente já passou por isso, eu mesmo já passei por essa situação,
de você ir apresentar o evangelho para as pessoas falam, olha, infelizmente não serve para mim. Mas por que não? Não, porque ser crente, você não pode fazer mais nada, né? Você não pode, o pastor te proíbe de você, você não pode, olha só, você não pode até não ir em aniversário de parentes, porque eles também não são crentes. Você não pode ir no cinema, você não pode ir no shopping. Olha só, a religião te proibindo de ir no shopping, te proibindo de ir na praia, de desfrutar um momento de lazer com a sua família. Tudo bem que hoje a gente está vivendo um tempo que estão confundindo a liberdade com libertinagem. Tem crentes que estão se aproveitando, né, dessa liberdade de ir para a praia e chegando lá se fazer da sua liberdade a sua libertinagem. Infelizmente, são pessoas que estão escandalizando o evangelho. E a gente precisa ter muito cuidado com essa liberdade que a gente tem. Nós temos total liberdade para servir a Deus. Agora também a gente tem que entender que essa liberdade tem limite. É o que o apóstolo Paulo falou, tudo posso. Eu tudo posso. Só que nem tudo convém. Então, tem coisas que não convém. Agora, eu posso ir para a praia? Eu posso. Agora, eu posso ficar postando lá fotos na praia, né, como a gente já viu, pessoas postando foto de sunga, de biquíni, lá na praia. Para que isso? Só para mostrar que eu sou liberto. Só para mostrar que eu tenho liberdade, que agora eu posso ir para a praia. Não tem necessidade. Isso não convém para um homem e para uma mulher de Deus. Eu posso desfrutar do momento de família. Eu posso, por exemplo, agora, né, sair com a André, a gente ir lá para Campos do Jordão. Vamos lá comemorar aniversário de família. Agora eu vou pegar lá uma taça de vinho e vou lá ficar postando foto com a taça de vinho com ela. Não tem lógica isso. As pessoas vão olhar e vai dizer assim, que pastor é esse? Que pastor é essa? Né? Então, a gente pode, tem limites, tudo tem limites, mas as pessoas estão confundindo hoje, a ponto da gente se deparar com pessoas, como você fez a pergunta aí, de pessoas que elas fazem coisas com medo de ir para o inferno. Não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. A gente já se deparou com situações de pessoas estarem doentes, fazendo a obra de Deus, sendo líder de departamento, mas na mente da pessoa eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, Deus vai cobrar de mim, e eu vou para o inferno por causa disso. Então, é difícil você fazer a pessoa entender, Deus não quer isso de ninguém. Ele quer sacrifício. Ele não quer que você se mate fazendo a obra. Eu costumo até dizer, e eu acho que isso também é algo que vocês já ouviram por aí, Jesus não quer que ninguém morra pela obra dele. Não quer que ninguém doa mais a vida. Não, olha, eu vou servir a Deus, e eu vou fazer a obra de Deus, e eu vou me desgastar e tal. A pessoa não tem saúde mais para fazer e continua fazendo, e nem vai se cuidar. Não precisa. Jesus não quer que ninguém morra pela obra dele, porque ele já fez isso. Ele já morreu pela sua igreja. Ninguém precisa fazer isso. Agora, o que ele quer é que a gente faça com saúde, que a gente faça de uma maneira que a gente tenha liberdade para poder fazer a ele com muita alegria, porque servir a Deus tem que ser com alegria. Nunca pode ser um peso. Como pessoas, né, que às vezes vêm perguntar para a gente, eu e a André, para quem nos conhece, a gente sabe, nós estamos em São José dos Campos fazendo missão. Nós não estamos com filhos, nós não estamos com família, a gente ouviu o chamado de Deus, a gente disse sim, e os filhos já estavam todos criados, então a gente disse sim, e estamos aqui fazendo a obra de Deus. Então, tem pessoas que vêm perguntar para a gente, nossa, mas vocês não têm vontade de estar lá com a sua família? Não tem vontade? Sim, a gente tem. A gente gostaria de ter os nossos filhos aqui, mas a gente não olha isso como um peso. A gente faz com amor e alegria.
Porque nós estamos aqui fazendo a obra de Deus com amor e alegria. A gente não fica aqui, nossa, eu queria estar lá com meus filhos, nossa, eu queria estar lá com a minha família. Ai, não, mas eu tenho que fazer porque senão Deus vai me mandar para o inferno. Não, não é isso não. A gente aceitou o chamado de Deus, a gente faz com muita alegria, e os nossos filhos entendem isso, e a gente faz com muito prazer. Agora, a gente olha para pessoas que falam, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus vai me mandar para o inferno. E tem pessoas que também a gente se depara dizendo assim, não, eu estou aqui na igreja aqui, pastor, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu costumo dizer, você vai para o inferno com medo de tudo. Porque servir a Deus não pode ser isso. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é ter um relacionamento de intimidade, mas também ter um relacionamento de liberdade. A gente não pode chegar diante de Deus com aquele medo, com aquele receio. Não, olha, deixa eu ver, eu vou orar agora, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque se eu errar aqui no que eu vou falar, Deus vai me castigar. Isso, E servir a Deus não é isso. Servir a Deus é você ter uma intimidade com Ele, de você olhar para Ele e dizer, Senhor, nossa, Senhor, eu sou tão falho, Senhor. Olha, eu queria te agradar de tantas outras formas, de tantas maneiras, eu queria ser mais fiel, mas eu sou falho, Senhor. Tem misericórdia de mim aí, Senhor. E você saber que Ele te entende. E eu não estou aqui para defender pecado de ninguém, sabe? É aquilo que o apóstolo Paulo diz, olha, o que eu quero fazer, às vezes, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Então, não é uma defesa aqui de pecado, mas é uma defesa dos nossos momentos de fraqueza. Mas Deus nos entende. E a própria Bíblia diz que ele nos conhece tão bem que Ele lembra de que a gente é pó. Como diz o salmista no Salmo 103. Ele se lembra de que a gente é pó, nós somos falhos, nós somos frágeis. Então, a gente não pode querer servir a Deus achando que a gente tem que fazer aquilo que mandaram a gente fazer, porque se a gente não fizer corretamente, Deus vai nos mandar para o inferno. Não é isso. A gente precisa, sim, se doar, fazer, como a Bíblia diz, tudo que vier a tua mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Mas você tem saúde para fazer? Então faz. Você não tem? Então vai cuidar da sua saúde. Olha, pastor, eu não consigo fazer. Eu não tenho condições de fazer agora. E eu creio que eu já fiz o que eu pude. Mas eu não tenho condição de fazer agora. Eu preciso cuidar da minha saúde. Deus não quer ninguém doente fazendo a sua obra. Deus quer que a gente esteja com saúde. Deus não quer a gente se rastejando, aguentando um peso que colocaram sobre as nossas costas, né? E a gente tem estudado muito sobre isso, Priscila, a respeito de, como é que é, meu bem? Pastores narcisistas. Então, é aquele que vai colocando as coisas sobre uma pessoa para fazer, né? Não, olha, faça isso. E a pessoa com medo de dizer não, né? Não, que se eu falar não, Deus vai me mandar para o inferno. E aí a pessoa vai pegando para fazer, vai pegando para fazer. Daqui a pouco ela não está suportando mais o peso, mas ela está fazendo. E nem saúde para isso ela tem. O abuso religioso começa aí, né? Na verdade, né? Exatamente. Bom, olha, vamos deixar bem claro aqui que a gente não está querendo falar mal de pastor, não é nada disso. Não estamos querendo falar mal de religião, de pastor, de igreja, não é nada disso. A gente só tem que ter em mente que pastores são pessoas, a religião, a igreja é feita por pessoas. Então, quando a gente fala de coisas que não são boas, a gente está falando tanto do outro, das atitudes do outro, quanto das nossas também. Então, né, a questão não é julgar nada. Mas, pastor, o senhor falou algumas coisas aí que, em relação a medo do inferno, né? Eu percebo isso estudando e estando, né, na igreja, e tendo sido criada na igreja e tudo. Eu percebo isso, que é uma cultura que nós temos, que a gente tem muito mais medo de ir para o inferno do que amor e vontade de ir para o céu, né? É meio que o mecanismo de defesa ali, né? E até queria dar um exemplo. Por exemplo, o meu filho, quando ele era mais novo,
na escola dominical, a professora sempre falava as mesmas coisas para ele e para as outras crianças. Falava coisas do tipo, cuidado, não pode desobedecer papai e mamãe. Se desobedecer papai e mamãe, vai para o inferno, sabe? Olha, o capetinha vem buscar vocês, sabe? Pondo aquele medo, né? E ele carrega isso até hoje. Né? Para quem está vendo aí, né, a live ou vai ver depois aí, meu filho, ele é autista, hoje ele tem 19 anos, mas ele tem uma mentalidade ali de 5 anos. Então, ele ainda está com aquela mesma visão. Então, quando acontece alguma coisa em casa que ele faz de errado e a gente dá uma bronca nele, ele literalmente persegue a gente pela casa inteira com a mão estendida falando, desculpa, tá? Desculpa, me desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa, senão eu vou pro inferno. Senão vocês vão pro inferno. É exatamente isso que ele fala. Sabe? Porque foi né, plantado ali de alguma maneira. Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor em relação a isso, tá? E volto a dizer que aqui não é falar mal de liderança, falar mal de pastor, não é nada disso, tá? Apenas são detalhes que a gente quer trazer à tona para a gente se curar. E para quem estiver ouvindo também se curar. Isso, esse tipo de ensinamento, não só em relação ao inferno, mas as doutrinas que foram inseridas na igreja, o senhor vê isso como uma manipulação, tá? Ou como uma projeção de medo, sabe? Assim, uma coisa meio que inconsciente, assim, né? Meio no coletivo, sabe? Ou eu manipulo, porque daí o povo fica cego, então o povo vai ficar sempre aqui, ou não, é um medo que eu carrego comigo, então apavoro as pessoas, sabe? Para que as pessoas não aconteça com elas aquilo que eu também tenho tanto medo. Claro que essa pergunta é de uma maneira generalizada, né? Não é de um pastor aqui, outro ali. Mas se eu ver isso, essa questão da religiosidade, não só da igreja evangélica, tá? Mas de uma forma geral. Esse peso, se eu ver como uma manipulação ou ver como uma projeção de medo? Olha, eu tenho uma visão em relação a isso, que, na verdade, quando a gente para pensar em relação a tudo aquilo que a gente recebeu como uma tradição religiosa, podemos até dizer assim, como uma tradição religiosa, isso era um cuidado que os pastores tinham, que, na verdade, não era nenhuma questão de domínio, não era nenhuma questão de fazer com que a pessoa ficasse presa ali, mas era um cuidado exagerado, um cuidado aonde se colocavam limites para que não perdessem o controle também daquilo que a pessoa entendia como liberdade. Tanto é que a gente vê hoje uma grande diferença. A gente costuma dizer assim, olha, a gente vivia, né, a gente tem que falar da gente, né, para não soar como crítica à igreja, pessoas e tudo mais. Então, a gente vivia debaixo de obrigações que a gente não concordava, mas tinha que seguir. E, a partir do momento em que a gente foi se libertando disso, a gente começou a olhar e ver, nossa, como é gostoso assim. Só que, por outro lado, também tem aquelas pessoas que falam, não, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, a visão dos pastores, eu acho que era essa. Se der um pouco de liberdade, você perde o controle. Então, aí entra também a questão de falar sobre o inferno. Na verdade, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Jesus que falava mais sobre o inferno. Por quê? Porque o inferno é real. E é algo que hoje a gente fala muito pouco nas igrejas. Por mais que a gente hoje não esteja mais servindo a Deus debaixo de um jugo, e aqui a gente pode, eu posso contar até a nossa história, né, que como a gente se libertou disso, como a gente saiu debaixo desse jugo, essa mudança para a gente para mim foi um pouco traumático também, né, foi assim, não traumático, mas foi bastante surpresa, porque eu cheguei em cultos onde eu via pessoas que dentro do padrão religioso que eu tinha na minha mente, não servia para estar ministrando a palavra, não servia para estar ministrando o louvor, e quando eu bati o olho, eu já tinha um preconceito de olhar para essas pessoas e dizer, olha só, ainda diz que é crente, ainda vai pregar a palavra, ainda vai louvar,
Só que, por muitas vezes, eu saí decepcionado com esse meu preconceito. Porque eu comecei, né, quando eu comecei a estudar e eu comecei a buscar um conhecimento a mais, aí a gente foi, porque eu nunca tinha saído da nossa denominação, eu nunca tinha saído da nossa igreja. E aí, quando eu comecei a sair, começar a olhar, começar a estudar, pesquisar, aí você chegava e já tinha aquele baque, né? Chegava lá, a igreja já com pouca luz, com menos luz na hora do louvor, já olhar para aquilo e falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E aí, de repente, você olhar para aquelas pessoas já com preconceito, e que elas não estavam dentro do padrão, já que a gente tinha na mente como um homem de Deus, uma mulher de Deus, só que quando aquelas pessoas abriam a boca para poder louvar, adorar a Deus, quando aquelas pessoas começavam a ministrar a palavra, eu ficava olhando assim e sentia a unção de Deus na vida daquelas pessoas, e você olhava do lado, você via pessoas que estavam no mesmo padrão que elas, também chorando na presença de Deus, se derramando, adorando a Deus, assim, de uma forma tão especial, assim, com tanta liberdade, que aí eu comecei a me questionar. Quem é que está errado? Será que essas pessoas realmente estão erradas? Será que Deus realmente não aceita, não recebe a adoração dessas pessoas? Porque eu mesmo não adoro desse jeito, eu mesmo aprendi, né, que a gente tem que estar ali certinho, né, naquele formalismo. Então, quando a gente mudou, aí, quando eu comecei a olhar essas coisas, eu comecei a querer isso para mim também. E foi aonde a gente teve essa mudança, e graças a Deus, hoje a gente serve a Deus no ministério que nos dá toda a liberdade para a gente adorar a Deus, e a gente se sente muito bem, e a gente vê, né, como que é gostoso você chegar no culto, você olhar para a igreja, e você vê a igreja adorando com toda a liberdade. As pessoas não ficam ali preocupadas com o que o pastor vai falar de mim na hora que eu estou cantando, na hora que eu estou adorando, né? O que o pastor vai falar de mim? Olha, cuidado, né? Que senão você vai escandalizar, cuidado, que senão você vai ficar de banco, cuidado. Não tem isso. Adora a sua maneira, adora ao seu jeito, adora do jeito que você é, porque Deus, ele quer uma adoração espontânea da gente. Então, essa foi uma diferença muito grande, Priscila. E em relação a pessoas servir a Deus com medo de ir para o inferno, isso daí a gente pode colocar que realmente é um trauma religioso. Tá certo que nós só temos dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Não existe um lugar intermediário. Se você tem um relacionamento com Deus, e você serve a Deus, você obedece a palavra, porque na verdade a gente tem que obedecer a palavra. E a partir do momento em que você começa a estudar a palavra, que a gente faz aquilo que o próprio Jesus falou para fazer, examinar as escrituras. Então a gente começa a examinar as escrituras. E aí ele entra dizendo, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Vocês vão ser livres, né, desse jugo que está sobre vocês. E aí ele começa a dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que é que ele estava falando? Pega esse jugo que colocaram sobre vocês, esse jugo religioso, joga sobre mim. Eu consigo, eu posso, eu carrego isso para vocês. Mas aprendam a adorar como eu. Aprendam a ter essa liberdade como eu tenho com o Pai. Tanto é que ele não ficava, né, olha, dobra o seu joelho aí agora, porque agora nós vamos falar com Deus, agora o negócio é diferente. Não. Ele chegava e graças te dou, ó Pai, e pronto. Como se o Pai estivesse ali na frente dele. É essa liberdade que Deus quer que a gente tenha. E a gente precisa, sim, ter conhecimento daquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que faz bem e aquilo que faz mal.
nessa nossa relação. E tudo que é pecado é errar o alvo. Isso tem uma consequência, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, e eu permanecer pecando, não tem outro caminho. O final vai ser o inferno. Agora, isso não é para ficar colocando medo. Jesus não falou isso para ficar colocando medo nas pessoas. Porque ele falou assim, olha, vocês têm liberdade. E eu dou um conselho para vocês, escolhe a vida. Escolhe servir a Deus com liberdade. Seja obediente, obedeça os mandamentos. O que é que está escrito na lei? Obedeça os mandamentos. E aí, então, vocês vão aprender que adorar a Deus não é um jugo. Adorar a Deus é uma liberdade. Adorar a Deus é um relacionamento. E nesse relacionamento, com toda a liberdade, a gente vai ter, no final, o céu como garantia, porque Ele mesmo que garantiu. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, essa é a promessa que nós temos dele. Né, pastora Andréia? Ela tá caladinha hoje. Só tá ouvindo. Tô aprendendo aqui um pouquinho mais, né, Pri? Mas você sabe que eu tava lembrando aqui, né, essa questão de religiosidade é sério mesmo, né? Principalmente para quem é pastor, obreiros na igreja. Porque a família de pastor e a família de obreiro tem que ser perfeita. Não pode pecar, não pode errar, não pode faltar no culto, não pode faltar na escola dominical, não pode passear, não pode se divertir. Então, assim, isso daí pegou muito para mim e para o meu esposo, quando a gente era novo convertido, e as crianças foram crescendo, e eles queriam ter a liberdade que os outros filhos tinham, e os nossos não podiam ter. Inclusive, até a minha filha mais nova, um dia chegou a falar assim, eu não pedi para ser filha de obreiro, não pedi para ser filha de presbítero, porque ela não podia fazer nada. Porque a família do pastor, família de obreiro, tinha que ser um espelho na igreja, tinha que dar o exemplo. Então, quantos filhos de pastores, quantos filhos de pessoas que líderes ajudavam na obra que hoje está fora da igreja? Porque é um trauma religioso, né? Um trauma. É aquilo que eu disse para você, é o padrão cultural, religioso que colocaram sobre a gente. Então, eu tinha a responsabilidade na igreja de ser o professor da escola bíblica dominical. Então, eu tinha que estar toda semana ensinando a palavra, mas como é que eu vou ensinar a palavra se nem meus filhos, dentro da mente da gente, né? Se nem meus filhos, às vezes, agem de maneira que eu mesmo estou falando que precisa ser assim. Então, ficava exigindo deles aquilo que eles não tinham condições de apresentar. Porque o que eu exigia deles, na verdade, se tornava, para eles, um castigo, né? Fardo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente fez no mês de setembro um formulário específico para pastores, né? Por conta do mês de setembro, que é o mês de conscientização aí, né? Não vamos falar aqui para não ser cortados, né? Mas, enfim, todo mundo sabe o mês de setembro a que se refere. E a gente fez um formulário específico para pastores e a todas as... Vou dizer assim, pelo menos 90%, vamos dizer assim, dos pastores que preencheu, a queixa deles que abate a saúde mental deles está relacionada à mesma situação, que é a cobrança que se tem no pastor, da presença dele na igreja, pela própria igreja, e também a presença da direção em relação a questões de financeira, sabe? Assim, não permitir, né? Questão de dízimo, de oferta, de ter responsabilidade, esse tipo de coisa. E é interessante isso daí, porque quando se tem uma cobrança em cima de um pastor para ele
ser mais presente na igreja, isso independente de ser da própria igreja ou da direção, não que ele seja ausente, mas pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode faltar, não pode tirar férias, tal. Quando tem essa cobrança, automaticamente é como se quem está cobrando dissesse: você não pertence à sua família, você pertence a nós. Então, quem é muito presente aqui acaba sendo ausente em outras questões. E isso é muito errado, essa cobrança, tanto da igreja quanto da liderança da igreja fazer em cima dos pastores, porque o pastor, ele também é pai, ele também é marido, ele também é filho. Então, não poder, por exemplo, cancelar uma escola dominical porque é dia dos pais, não, é obrigado ter escola dominical. Poxa, mas ele também tem pai, ele não pode ir lá visitar o pai dele, né? Não poder tirar férias porque não, é final de ano, a igreja e tal, se não tem que dar exemplo. Eu acho que isso é desumanizar o pastor, sabe? Isso é colocar o pastor em uma situação de que ele é refém da igreja. Isso não deixa de ser religiosidade, como a pastora mesmo acabou de falar, né? Essa questão do pastor tem que ser perfeito. Isso não existe. Isso não existe. Mas as pessoas, infelizmente, ainda hoje, ainda têm essas cobranças, porque eu conheço pastores que não podem ficar mais de um dia longe de casa, que fazem viagens, tipo viagens longas, que vai num dia, volta no outro dia, porque se faltar um dia ali, a igreja acha aquilo um absurdo e julga eles. Então, é uma coisa triste, mas é a realidade. Por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus pela vida do nosso pastor. Exatamente. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião de obreiros e foi falado a respeito da agenda do ano que vem. E os congressos nas congregações agora vai ser só congresso regional, não vai ter congresso na congregação local. Isso para poder enxugar um pouco a agenda e para dar mais tempo para os pastores, para poder sair com a família, se divertir. Então, a gente louva a Deus pela vida do nosso pastor, que ele tem essa visão. E o pastor André, ele sempre falou sobre isso, que a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, porque a gente tem família, a gente precisa dar essa visão. Olha, deixa eu contar algo aqui que talvez muitos não sabem. Quando o pastor André chegou aqui em São José dos Campos, eu estava trabalhando lá no centro de convenções, né, que a gente tinha o centro de convenções ainda. Então, eu trabalhava lá, e aí ele começou a fazer algumas mudanças lá, então a gente tinha trabalho todos os dias. Todos os dias a gente estava lá trabalhando. E só que eu já antes, eu tinha a segunda-feira como uma folga para mim, né, porque pastor não tem folga final de semana, é os dias que a gente mais trabalha, é o final de semana. Então, aí eu cheguei e fui conversar com ele, aí eu falei para ele: pastor, olha, eu tinha segunda-feira como folga, só que eu não estou conseguindo, né, folgar, por causa que é muitas tarefas aí. E aí ele pegou e falou: não, pastor Elcio, se segunda-feira é sua folga, você vai folgar dia de segunda-feira. Eu vou falar lá para a Nayara, para ela não te ligar, para ela não te chamar, e você pode folgar na segunda-feira. Vai cuidar da sua família, vai descansar, você precisa disso. Então, eu vi isso foi, assim, uma das primeiras coisas que eu tratei com ele quando ele chegou aqui. E depois, né, a gente caminhando junto, trabalhando sempre junto, e hoje, graças a Deus, eu trabalho junto com o pastor. Então, a gente vê essa preocupação dele. E não só em palavras, mas a gente acompanha, né, que eu estou todo dia na diretoria, então a gente acompanha e vê como que o pastor ele se preocupa com a família dele, a ponto dele mesmo pegar os filhos, ir para o shopping, ele ir passear com a pastora, com os filhos. Então, é uma visão diferente daquilo que a gente tinha no passado, que é isso que você falou, que a cobrança era: não, você tem que estar no culto, você tem que estar na igreja, você tem que estar nas atividades, e inclusive até acho que foi ontem, eu estava ouvindo alguém falando, por que o pastor não está no ensaio do círculo de oração, orando com as irmãs e ficando lá para participar do ensaio, para acompanhar o ensaio do círculo de oração? Qual a necessidade disso? Aí a gente para e pensa assim, né? Mas o que essa pessoa quer dizer? Que o pastor, por ele ser pastor, ele tem que estar em todos os eventos da igreja. Até ensaio o pastor tem que participar. A pessoa não sabe o que está falando, né? Então, graças a Deus que a gente tem
um pastor que ele é preocupado principalmente com a saúde emocional do pastor e das famílias, e por isso que é bom a gente falar sobre liberdade de servir a Deus. Sim. A gente tem liberdade de servir hoje, é a liberdade que a gente tem de poder estar no culto, mas você saber, olha, eu vim, né, eu não vou dizer que eu presenciei, mas eu ouvia muito, quando eu era um adolescente, de pregadores que chegavam na igreja sem gravata, aí o pastor não deixava ele pregar porque ele não tinha gravata. Ai, meu Deus. Eu fui proibido de entrar numa igreja, aí eu vou falar de mim. Eu fui, não é que foi proibido, né, mas tentaram me barrar, porque eu cheguei na igreja de terno, de camisa social, mas sem gravata. Aí o obreiro que estava na porta disse para mim, pastor, o senhor não tem gravata? Eu peguei e falei, não tenho, eu não trouxe gravata, eu não vim com gravata, mas eu vou sentar aqui, no último banco aqui, ó, porque eu fui lá para levar um cantor lá no dia. Eu não fui lá para pregar, não fui lá para cultuar, não, eu só fui levar os cantores. E aí eu cheguei lá, aí o obreiro, não, pastor, então, mas peraí que eu vou pegar uma gravata para o senhor lá no carro. Aí eu peguei e falei, não, irmão, não precisa, obrigado. Uniforme. Então, aí veio o obreiro, viu lá, aí veio lá, correu lá e falou para ele, não, pode deixar, a gente conhece eles e tal. E aí liberou a gente para poder entrar. Então, você vê a mentalidade da pessoa. O que isso tem a ver? Será que por eu estar de gravata, Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai receber minha oração, e se eu tiver sem gravata, Deus não vai receber? Ou é mais santo, né? Ou eu sou mais santo de gravata? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver sobre aquilo que nós estamos falando, que é muito sério, né? Trauma religioso. E o tema da live hoje? A prisão da religião. Prisão da religião. Então, isso tem afastado muitas pessoas também da igreja, infelizmente. É por isso que quando pessoas chegam hoje, na nossa igreja, por exemplo, eles olham, ficam olhando, observando, daqui a pouco vai embora, aí depois volta no outro culto, aí olha, dá uma olhada e tudo, aí começa a olhar e fala, nossa, gostoso, que legal, né? E que gostoso de ver, assim, o jeito que vocês adoram a Deus e tal. E a gente tem recebido muitos obreiros hoje na nossa igreja, né? Não precisa falar de onde, mas de vez em quando tem obreiro que chega lá e, pastor, olha, como é que eu tenho que vir? Né? Todo culto eu tenho que estar aqui desse jeito e tal, né? Porque a cartilha aí para nós, rapaz, fica em paz, né? A gente não está aqui para colocar peso e julgo sobre ninguém. A gente está aqui para adorar a Deus e a gente tem liberdade para fazer isso. Então, mas deixando bem claro, Priscila, aquilo que você falou, nós não estamos aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, eu não estou aqui para falar mal de pastor. Eu estou aqui, eu estou falando aquilo que eu vivi. Estou falando daquilo que eu vivo hoje. Eu vivi no passado, debaixo de um padrão religioso, e hoje eu vivo debaixo de uma liberdade religiosa. Não libertinagem, mas uma liberdade religiosa. E eu tenho, para mim, que é muito melhor você adorar a Deus debaixo de uma liberdade do que debaixo de um sistema que te aprisiona. Esse é o tema da nossa live, né? É verdade. A religiosidade, ela tira o foco de Cristo, né? Ela valoriza mais as minhas ações, as minhas atitudes do que o sacrifício de Cristo. Porque eu, por exemplo, se eu não usar um brinco, um exemplo aleatório, né? Pegando aí ganchos do passado, que agora a gente sabe que não tá mais assim, né? Mas se eu não usar o brinco, eu vou para o céu. Se eu usar uma roupa tal, eu vou para o céu. Se eu usar uma roupa tal, eu vou para o inferno. É como se colocasse o poder da salvação na minha mão, né? E não é. A gente invalida o sacrifício de Cristo, né? Como a gente já está caminhando para o final, eu queria fazer um breve comentário aqui sobre essa questão da religiosidade, da religião, né? Nem da religiosidade, pela visão psicanalítica, né? Até separei aqui, mas aqui, mas basicamente isso, né? Para Jung, a religião ela tinha a ver com arquétipos, ela tinha a ver com figuras. Jung batia muito nessa tecla de arquétipos, né?
de figuras que conduziam a sociedade. Então, para Jung, Cristo era um arquétipo, Deus era um arquétipo. Então, era uma figura que todo mundo ia atrás por ser algo que nos levava a crer ou a entender alguma coisa. Já Lacan, ele acreditava que a religião era uma resposta para o que não tinha resposta. Era meio uma filosofia, né? E para Freud, a religião era uma ilusão emocional, né? Para quem não sabe, Freud era ateu, né? Ela servia para acalmar o medo da morte. Isso que a gente falou no começo, né? Da pessoa que tem o medo de ir para o inferno, o medo de morrer e tal. Mas tem um filósofo, era Dostoiévski, que ele falava, e ele era cristão, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Essa frase é maravilhosa. E Freud, também voltando a falar de Freud, Freud sempre dizia que todo o excesso era uma falta de alguma coisa. Então, se a gente parar para analisar, né, muitas pessoas buscam, vamos colocar assim, partindo desse princípio aí de que Freud, né, falou de que todo excesso é a falta de alguma coisa, e também vendo aí que Dostoiévski disse que todo mundo carrega um vazio dentro de si. Só que ele entendeu que esse vazio tinha o tamanho de Deus. Agora, Freud, como era ateu, não entendia isso. Então, se eu tenho, vamos supor, sei lá, compulsão alimentar, é porque eu tenho algum vazio, alguma coisa ali pendente, né, pastora? De acordo com a psicanálise, né? Se eu tenho um vício no álcool, eu tenho alguma coisa ali pendente. Então, partindo desse princípio, né, de que eu tenho um vazio de alguma coisa, então eu busco um vício, eu busco uma compulsão alimentar, eu busco aí compra, né? Eu sou uma pessoa compulsiva que compro muito. A religiosidade, não a religião, a religiosidade seria uma falta de quê, na sua visão, pastor? Seria um buraco, uma busca pelo quê? Religião ou religiosidade? Que você falou aí? Religiosidade. A religiosidade. Porque a religião, ela é de Deus, a religiosidade, ela é do homem, né? Sim. Basicamente isso. Então, a religiosidade seria, então, uma busca do quê? Qual é a falta que uma pessoa tem que ela se torna religiosa? Eu acho que nem é uma falta, viu? Mas eu acho que é uma imposição que ela recebe. Então, a partir do momento em que ela não tem o conhecimento da palavra que liberta, que transforma, que dá a ela liberdade, então ela recebe essa imposição e ela começa a fazer uso disso, e ela começa a viver dentro daquilo que é falado, daquilo que é imposto, daquilo que se torna uma obrigação ela cumprir. Então, esse é o grande problema da falta de conhecimento, né, a respeito da religiosidade, porque quando você tem conhecimento, o que é religião? Religião é uma busca a Deus. Religião, ela te dá uma direção, ela te dá um norte. E todo ser humano realmente tem essa falta. Então, o ser humano está em busca disso. Porque todo ser humano, ele já nasce com isso. É o próprio Deus que colocou dentro do ser humano esse desejo de se comunicar com Deus. É esse desejo espiritual que ele tem dentro de si. Então, como é que eu faço isso? Aí entra a religião. A religião, ela te mostra como você fazer isso. Aí, a partir do momento em que você começa a estudar a palavra que te dá orientação de como ter um relacionamento com Deus, aí você, então, passa a servir a Deus com liberdade, baseado na palavra. A partir do momento em que eu tenho uma sede de Deus, e eu começo, então, aí eu busco uma igreja para poder fazer essa ligação com Deus, aí tudo que a igreja coloca para mim, eu aceito. E isso se torna uma religiosidade. Uma religião, uma religiosidade a ponto de eu obedecer tudo que me falarem. Mas não é aquilo que a palavra de Deus mesmo diz. Então, a partir do momento em que eu não tenho conhecimento, eu me torno religioso. Quando eu me torno uma pessoa que tem conhecimento, aí eu me liberto da religiosidade. E aí eu tenho liberdade para poder servir a Deus. De certa forma, acho que a frase do filósofo aqui que a gente leu, né,
Dostoiévski, é difícil falar o nome dele, que ele fala que todo homem carrega em si um vazio do tamanho de Deus. Isso daqui acho que leva para tudo, né? Porque se a pessoa ela tem um vazio dentro dela, ela procura no vício, procura na compulsão, a religiosidade também é o resultado disso, né? Também é a falta de Deus. É que as pessoas acham que a religiosidade é outra coisa. Já é um excesso, e não é um excesso de Deus. É uma ausência, na verdade. Porque a pessoa que tem Deus de verdade, que é liberta pelo Espírito Santo, ela não tem essa cadeia da religiosidade. Correto, pastor, ou não? Não, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Ela tem mais... Pode falar. Ela tem mais vontade de servir a Deus. Ela tem mais vontade de ter contato com Deus. Que é diferente do religioso. O religioso, ele não quer ter muito contato com Deus, porque ele vê na figura de Deus uma figura punitiva. Nossa. O senhor falou tudo agora. Eu tenho paciente que fala para mim, eu tenho paciente, tá? Eu tive paciente que pregava tudo quanto é lugar, pregava, pessoa conhecida, famosa na cidade dele, tá? E que falou para mim várias vezes, eu só prego porque eu tenho medo de Deus. Então, isso é realmente isso, é o Deus, é só o Deus da punição, né? Lógico que hoje em dia as pessoas estão exagerando também e evidenciando só o Deus do amor, né? Infelizmente tem isso. É como se tudo fosse exagerado, né? As pessoas não sabem ter meio termo. Ou é muito religião, ou é muita libertinagem. Parece que o ser humano não encontra o meio termo nas questões. Tem que se tomar cuidado, né? Tudo com excesso, né? Tudo que é excesso não é bom. Então, é isso que a Bíblia quer dizer, que não seja demasiadamente santo, pastor? Sim, porque a partir do momento em que você se torna demasiadamente santo, você começa a criticar todos aqueles que não estão no mesmo patamar que você, ou então na sua concepção, né? Você pensa que você é santo demais e os outros estão inferiores, que na verdade era uma visão que Paulo tinha quando ele era Saulo. Quem são esses hereges aí para ficar falando em nome de Deus? Eu vou matar todos eles porque são pecadores. Então, ser demasiadamente santo. E isso se torna um grande problema para a pessoa, porque ela não consegue admitir que outras pessoas que não estão sendo como ela imagina ser, poder abrir a boca e dizer, eu tenho liberdade para poder adorar a Deus, o Espírito Santo está em mim, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui. Quem sente a presença de Deus? Eu que obedeço os mandamentos, eu que faço tudo isso, né? Eu não sinto. Como é que essa pessoa ainda vai dizer, ainda que sente? Não, isso está errado. Então, todo o excesso é perigoso. Todo o excesso, você pode ver, excesso na amizade é perigoso. Verdade. Excesso na maneira que você se doa também numa amizade com alguém é perigoso. Excesso na maneira em que você quer ser muito crente é perigoso. Todo o excesso é perigoso. A gente conhecia uma pessoa que falava tudo que é excesso sobra, e tudo que sobra não presta, né? Então, tem que tomar cuidado. É verdade. Pastora, quem que tá aí com a gente online, tá vendo aí? As pessoas eu não consegui abrir no Instagram, acredita? Deixa eu ver aqui, ó. João Carlos, Sabrina Marilza, Roisvar, acho que é isso. Benta, Ellen Nobre, Márcia, Grace, Cristiane, Thalita, Fábio. O Fábio tá aqui, ó. Olhando nós. Vamos fazer uma live com ele também, Pri. Eu já falei, ele falou que não quer não, tem vergonha, tem medo. Podia ter colocado ele aí hoje, aí, junto com a gente. A próxima, quem sabe? Tem aqui o Alisson, Kátia, Nalda Maria, acho que é isso, Beth, Luciana, Tita Maria, hoje, não sei o que é isso, Mesville, acho que é isso, Ana Garcia, Tina, Hortolândia, Maria Alice, Keila, Débora, Marilene, olha só, bastante pessoas, hein? Glória a Deus, hein? Que alcance bastante coisa. Pastor, para finalizar aqui, aí a pastora, na verdade, a pastora que deveria finalizar, né? Que ela ficou muito quietinha hoje, né? Deixa ela falar alguma coisa aí. Então, não fala nada, mulher? Não, estou escutando. Hoje eu estou escutando, eu também falei.
Eu até tinha pensado uma coisa aqui. Tá, lembrei. O Elcio falou aqui, né, sobre o nosso ministério, né? A gente tem que realmente louvar a Deus, porque nós estamos falando aqui somente um tema, como nós estamos dizendo, não estamos falando de ministério, da nossa religião, e nem de nenhuma. O que nós já vivemos, algumas experiências, mas deixando aqui bem claro para que todos saibam que a gente tem que, a gente tem que honrar quem merece honra, então a gente tem que honrar o nosso pastor também. Como o Elcio estava dizendo, graças a Deus, o pastor André, nessa parte, ele é muito humano. Todo final de ano, a gente passa o Natal com nossos filhos, que a gente não fazia isso antes. Olha, para você ver, antes da gente estar congregando aqui em São José, no nosso ministério, nós vivíamos nessa religiosidade, nessa prisão. Porque quantas vezes a gente não participou de datas comemorativas com a nossa família, que a gente achava que a gente não podia faltar nos cultos, a gente não podia estar com eles. Quantas vezes aniversário de filhos, neto, datas que a gente gosta de celebrar com a família, nós não íamos porque nós achava que era errado, que a gente não podia deixar de estar na igreja, nos cultos, para estar com a família. E assim, graças a Deus aqui, a gente passa todos os anos o Natal com a nossa família, né, é longe, eles não moram aqui, então a gente precisa de dias mesmo para estar indo, porque é cansativo para ir, cansativo para voltar, e o pastor André, ele sempre nos apoia de estar indo, a gente sempre avisa, não, vai lá, descansa, passa com a família, a pastora Nayane também, sempre apoia, então a gente tem que agradecer que o nosso pastor, ele é família, né, ele vê bem para esse lado dos pastores estar descansando e estando com a família. Então, eu só tenho a louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso ministério, graças a Deus, nós somos livres, nós não vivemos nessa prisão. Então, aqui é somente um tema que nós estamos comentando, e nós já passamos por isso. E hoje, nós podemos dizer que nós adoramos a Deus com liberdade. Nós vamos para a igreja porque nós gostamos, nós pastoreamos porque é o nosso chamado, porque para pastorear tem que ter chamado, é o nosso chamado. Desculpa. Aí tá. Bebe uma aguinha aí. Toma aí. É o peso do chamado, isso aí, ó. Gente, desculpa aí, é o nosso chamado. E assim, a gente ama fazer o que nós fazemos, servir a igreja, nós amamos servir a igreja. Mas ainda tem pessoas que ainda vivem numa prisão da religião, ainda tem pessoas que vivem, né? Acham que para servir tem que esquecer da família, tem que esquecer da saúde, tem que esquecer que pode se divertir, e não é isso, né? O Senhor, como já foi dito aqui, Jesus, ele já deu a vida por nós, né? Ele já pagou um alto preço, então nós possamos adorá-lo, né? Em espírito e em verdade e com liberdade. A pastora falou tudo agora, e é verdade que, infelizmente, uma coisa que assim dá para a gente notar, ainda mais a gente que é terapeuta, quando a gente começa a puxar ali coisas do paciente, principalmente coisas ligadas à religião, a pastora vai concordar comigo, tenho certeza. Também, se não concordar, não vai falar, né? Agora eu já impus aqui, né? Não, mas muitas pessoas carregam a religião nela e nem sempre tem a ver com a ambiência dela. Às vezes ela é uma pessoa, né, que se autocobra. Então, eu percebo que nessa geração atual, nesses últimos tempos, o Senhor tem levantado pessoas, homens de Deus, com sabedoria, que têm passado isso para a igreja, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor André, que é um desses homens, que tem passado uma visão de liberdade, sem libertinagem, obviamente, mas dessa intimidade com Deus, além da religiosidade, excluindo essa questão. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que estão agarradas a isso. Então, assim, nem sempre a culpa é da onde você está, do que você está ouvindo. Às vezes é você que carrega consigo obrigações e deveres que não são reais. Então, tem isso também. Às vezes a pessoa é uma pessoa religiosa e não necessariamente ela foi ou está sendo doutrinada assim, né? As crenças, né, que carregam, né, a cultura, né, crenças. Então, querendo ou não, vem dos pais, como o Elcio falou.
ele aprendeu que nada podia. E ele quis passar isso para os nossos filhos também, que nada podia, até o momento que ele começou a estudar, que ele começou a ver que não precisava de tudo isso. Quando a gente se conheceu mesmo, né, todo mundo sabe que eu não vim do lar evangélico, e eu, assim, eu tinha os costumes de cortar cabelo, pintar unha, gostava de passar um batom, eu usava outro tipo de roupa. Não, as roupas foi necessário mudar, eu precisei mudar mesmo as minhas roupas, né? O pastor dá risada lá. Com certeza. Eu fico olhando pensando assim, meu Deus, como que eu conseguia? Mas é a criação, a cultura. Para mim, era normal. Até eu entender que não era tão normal. Então, foi o jeito que eu fui criada. Mas, quando a gente foi para a igreja, ele não queria que eu cortasse meu cabelo nem as pontas. Nem as pontas do meu cabelo, ele queria que eu cortasse. Aí eu falava assim, mas por que não cortar o cabelo? Porque é pecado cortar o cabelo. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a questionar ele, né? Fala para mim, onde que tá escrito isso que eu quero ler? Me mostra para mim que se eu cortar o cabelo eu vou pro inferno. Ainda falava assim para ele, né? Porque eu não entendia direito, né? Não, você tem que procurar, é em Coríntios. Aí sempre ele falava que era em Coríntios. Aí eu comecei a ler. Comecei a ler na cartas aos Coríntios, né? Que é 2 Coríntios, né? É segundo ou primeiro? Primeiro Coríntios 11, se eu não estiver enganada, e fala lá que é honroso a mulher ter cabelo crescido, e é desonroso o homem ter cabelo crescido. Mas em nenhum momento eu li ali que aquilo ali me levava para o inferno, em nenhum momento eu li ali que aquilo ali era um pecado. E aí eu comecei a questionar ele, e falei assim, mas não, mostra para mim, eu não estou entendendo, eu estou vendo aqui que é honroso a mulher ter cabelo crescido, né? E é desonroso o homem ter cabelo crescido. Então, aí eu falei assim, então é uma honra para a mulher. Aí ele começou a estudar, começou a rir até, né, quando eu falei isso para ele. Ele começou a estudar que isso daí era naquela época para a igreja de Corinto, né? É isso mesmo que eu estou falando certo? Corinto, né? Era para a igreja de Corinto. Aí ele começou a estudar também e me explicar o porquê que não poderia cortar o cabelo naquela época, porque era honroso, porque tinha uma tradição lá. Eu acho que está até procurando aqui, não sei se é para ler. É isso? Não? E... Ai, tá me cutucando aqui, Priscila. Então, assim, ele viu... Ele viu que isso daí não ia me levar para o inferno, porque as pessoas falavam assim, que o anjo vinha, levava o cabelo, colocava numa gaveta, o cabelo transformava em ouro. E aí, assim, era muita coisa que se falava, né, naquela época. E aonde ele foi vendo, aí eu comecei a parar, meu cabelo chegou a crescer bastante, meu cabelo, só que aí depois, quando eu comecei a ver que isso daí não ia me prejudicar, eu não ia perder a salvação por isso, e ele entendeu também, eu comecei a cortar, aí depois de cortar, eu comecei a pintar, que agora sou loira, mais que não sei o quê, né? Agora eu pinto com liberdade, eu corto meu cabelo com liberdade. Lógico que assim, a gente não vai ter a libertinagem, como foi dito aqui. Tudo com moderação, né? Então, hoje eu pinto a unha, eu passo um batom. Isso daqui não vai me impedir, por quê? Eu vou continuar adorando ao nosso Deus, a Jesus, em espírito e em verdade. Então, assim, crenças culturais que as pessoas carregam que ela fazem elas se tornar religiosas. A pastora falou aí um versículo que eu até tinha marcado aqui, ó, sobre essa questão de adorar, né, a Deus em espírito e em verdade. Lá em João 4, no final lá, é interessante que se a gente for ler, eu vou concluir aqui, direciona a pergunta até aos dois, na verdade, né? Mas aqui fala, lá em João 4, vai dizer sobre a conversa de Jesus com a samaritana, né, no poço, e já no final, é interessante que Jesus fala assim, ó, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É interessante que quando Jesus ele vem falar assim, primeiro ele fala, a salvação vem dos judeus. Depois ele fala, no entanto, está chegando a hora e tal.
É interessante como na Bíblia, né, como um todo, quando fala no entanto, entretanto, porém, todavia, mas, né, quando essas palavras são ditas, elas são usadas num contexto de oposição ao que foi dito ou ao que aconteceu. Por exemplo, ele prometeu chegar cedo, porém, se atrasou, né? Então, quando Jesus fala isso, olha, a salvação vem dos judeus. No entanto, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. É interessante que aqui a salvação pode até estar ligada à religião, porém, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, né? Ela tem que ser pura, né? Então, entendendo isso mais ou menos, pelo menos é isso que eu entendo, né, nessa passagem, né? Já que a religião, ela nos prende, como identificar, então, que nós somos presos e ainda não libertos por Cristo? Sabe, assim, como que eu consigo identificar que eu ainda sou presa, eu estou só na questão do judeu, sabe? Eu não estou na questão ainda do verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Sabe? Como que a gente identifica isso? Vocês como pastores, qual o conselho, qual a dinâmica que vocês conseguem entender isso de um membro, né? De alguém de uma ovelha? Olhando para esse texto e olhando para esse cenário aí, a gente vê essa mulher, ela era uma vítima dos religiosos, porque ela está no poço ao meio-dia, a hora que não ia ninguém, porque os religiosos falavam o quê? Eles criticavam ela. Era só palavras de crítica, só palavras de apontamento. Você é uma prostituta, você é uma pecadora, você não merece a salvação. E aí, de repente, chega Jesus, não religioso, mas chega alguém com um olhar de compaixão pela vida daquela pessoa. E aí, ele vai pegar e ter esse diálogo com ela, e ela vai dizer, ele vai falar, né? Olha, vocês não sabem nem o que vocês adoram. Não sabem nem aonde adorar também. Porque vocês falam que é nesse monte, tem os outros que falam que é lá em Jerusalém, mas, na verdade, o Pai não está preocupado se é em Jerusalém ou se é aqui. O Pai está preocupado com os verdadeiros adoradores, e ele está procurando esses que adoram ele em espírito e em verdade. Então, isso que Jesus está falando para essa mulher é aquilo que nós precisamos viver. Adorar a Deus com liberdade não te obriga a você ir num determinado lugar e fazer tudo conforme a cartilha que foi te passada. É adorar em espírito e em verdade. Olha o exemplo de Daniel e os seus companheiros. Eles foram levados para a Babilônia. Chegando lá, eles poderiam ter liberdade de escolher. Não, aqui eu não vou continuar servindo a Deus. Aqui eu não vou continuar prestando culto a Deus, adorando a Deus. Não, eu não vou continuar. Mas o que é isso? É uma liberdade de escolha. Eles escolheram continuar com a comunhão que eles tinham com Deus, com o relacionamento que eles tinham com Deus. E aí, então, eles vão, debaixo de ameaça, continuar sendo fiéis a Deus. A ponto de Daniel orar 3 vezes por dia, porque era o costume que ele tinha. O relacionamento dele com Deus não estava ligado aonde ele estava lá, em Jerusalém. Aonde ele, não, eu tenho que adorar aqui, porque é nesse monte, é nesse templo, é nessa igreja. Então, se eu sair daqui, Deus não vai receber minha oração. Não, ele tinha essa consciência, olha, aonde eu estiver, eu vou continuar buscando a Deus, adorando a Deus. Então, quando a gente olha para esse diálogo, esse evangelismo, essa palavra de Jesus com a mulher samaritana, a gente orienta as pessoas também. Cuidado com o pré-julgamento que você faz das pessoas. Quando a pessoa chega na igreja, por exemplo, né? Infelizmente, esses dias atrás, eu vou falar porque não vou citar nome, mas foi algo que aconteceu. Nós fizemos uma reunião na igreja com pais de crianças que não são com o pai das crianças, e teve lá uma mãe
de crianças que estão indo lá na igreja. Ela manda as crianças para a igreja, mas ela não vai na igreja. E aí a gente conversando e dando orientação e falando, né, para as líderes lá, olha, a gente não pode ter um olhar de julgamento, a gente tem que tratar muito bem as pessoas que vêm na nossa igreja, independente de quem quer que seja. E aí, depois, uma mulher se levanta e diz, olha, eu já fui da igreja, hoje eu não sou mais. Porque eu ia para a igreja, enquanto as pessoas não conheciam a minha história, eu era até bem quista na igreja. A partir do momento em que eu contei o meu testemunho, as pessoas pararam de ter contato comigo. Meu Deus. Porque aí eu fui contar a minha história de vida, o que eu vivi no passado, e as pessoas não entenderam. Aí as pessoas começaram a me excluir, deixaram de ter amizade comigo por causa do meu testemunho. Isso me feriu muito. E por causa disso eu saí da igreja. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente olhar, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, Priscila, se a gente olhar que o pecado é uma mancha, quem é que pode dizer assim, olha, eu tô limpo, purificado, não tenho nenhuma manchinha? Quem pode dizer? Ninguém. A própria palavra de Deus diz assim, ó, quem é que não tem pecado? Jesus mesmo chegou a falar isso para aqueles que vieram acusar aquela mulher pecadora. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles foram lá para acusar ela, em nome de uma religiosidade, de uma santidade que eles não tinham. E aí Jesus fala para eles, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. É o mesmo que Jesus dissesse assim para eles, assim, ó, aquele que tiver as suas vestes espirituais totalmente limpas, atire a primeira pedra. Então, quem somos nós para julgar as pessoas hoje? Quem somos nós para poder apontar o dedo para alguém e dizer, você é pecador, você é pecador? Nenhum de nós temos esse direito. A responsabilidade que passa para nós é que nós devemos abraçar todos. A gente deve receber a todos. A gente deve apoiar a todos, que foi o que Jesus fez. Tanto é que, nesse episódio, Jesus fez com que os discípulos se afastassem. Esses tempos atrás, eu estava até falando sobre esse texto, né? Como é que os discípulos que sempre andaram com Jesus, sempre estiveram do lado de Jesus, como é que eles chegam num lugar e Jesus fala para eles assim, olha, vão na cidade comprar comida, entrem na cidade e vai buscar comida. Dos 12, será que não teve nenhum para dizer para eles, Senhor, deixa eles ir que eu vou ficar fazendo companhia para o senhor não vai ficar sozinho aqui não. Por que Jesus não permitiu que nenhum desses ficasse? Porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. O que ele precisava fazer com aquela mulher lá, ele precisava estar sozinho, porque ele não queria ninguém apontando o dedo e dizendo, não, o senhor não pode conversar com ela, não, ela não pode se aproximar da gente. Então, ele precisava estar sozinho ali, porque ele ia mostrar como é que nós devemos agir quando nós estivermos diante de pessoas que precisam de ajuda, que precisam do olhar de compaixão, que precisam do olhar da religião e não do olhar da religiosidade. Então, a orientação que a gente dá para as pessoas hoje é essa. Cuidado. Ninguém tem direito de julgar ninguém e Deus não nos deu esse direito. Ele nos deu, sim, uma obrigação. Qual é a obrigação? É amar uns aos outros. Ele impôs isso para a gente. Eu quero que vocês amem uns aos outros, porque eles vão conhecer, eles vão reconhecer que vocês são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, se vocês demonstrar amor um para com os outros. Então, essa é a orientação que a gente dá para as pessoas. Ou então era muita comida, né, que eles foram buscar, por isso que precisou dos 12, né? Devia ser muita comida. Também, 12, né? Pastor, e aí, na sua visão, pelo que eu entendi, na visão do pastor, se eu tiver o amor, né, se eu usar desse amor que o Senhor impôs, igual foi a palavra que o pastor usou aí, eu vou saber que eu não vou ser uma pessoa religiosa, eu vou estar na equipe dos que adoram espírito e verdade, não na equipe dos religiosos, né? E na sua visão, pastora, como que uma pessoa identifica nela que ela ainda é uma religiosa, né? Que ela está presa à religiosidade e não que ela
ela é uma verdadeira adoradora? Olha, tudo que o pastor falou, eu concordo, mas quando não tem uma imposição para a gente estar adorando, por exemplo, eu estou na minha pia, eu estou às vezes adorando em espírito e em verdade, estou lavando louça ali, estou falando com Deus. Às vezes eu oro, às vezes eu choro, eu louvo. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para estar adorando a Deus. Eu não preciso estar no monte para estar adorando a Deus. Que nem a mulher samaritana fala, né, que ela foi ensinada a adorar no monte. Então, Jesus fala ali que não precisa estar no monte para estar adorando. Então, eu posso estar adorando em qualquer lugar, no carro. Quantas vezes no carro eu estou dirigindo, eu estou conversando com Deus ali. Então, quando nós adoramos em espírito e em verdade, quando há sinceridade no que nós estamos falando diante de Deus, porque às vezes tem pessoa que ela vai adorar, que nem os fariseus, né, igreja? Às vezes quer até orar mais alto para mostrar que está adorando. Às vezes quer até cantar mais alto para mostrar que está cantando. Mas a hora que sai lá de dentro, o que ela faz? Como que é o testemunho dela fora da igreja? Como que é o testemunho dela dentro de casa? Como que é o testemunho no trabalho? Ou na faculdade, na escola? Então, não adianta querer mostrar que ela adora só dentro da igreja. Nós temos que adorar em todos os lugares e dar testemunho em todos os lugares, né? Aonde nós estivermos, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Fazer a diferença. Então, é o que eu penso, que não precisa ter um lugar exatamente para adorar. Não precisa estar somente de joelho. Não precisa estar somente de pé. Aonde nós estiver, deu vontade de adorar, orar, louvar, nós temos toda a liberdade. Só complementando aqui, isso também, a gente não está falando aqui que a pessoa não precisa ter uma igreja para ir, né? Ah, sim. Hoje nós estamos vivendo um tempo dos desigrejados, aquelas pessoas que têm a mentalidade, não, eu não preciso ir na igreja para poder adorar, eu adoro a Deus dentro de casa, eu adoro a Deus aqui em casa. Só que o próprio Deus, ele instituiu que nós adorássemos no coletivo. Ele permitiu a construção do templo para que o povo fosse ao templo. Então, foi até uma série de mensagens que eu passei para a igreja agora, não me lembro se foi o mês de setembro ou mês de outubro, não me lembro mais, a respeito de tem coisas que só acontecem no templo. Se a pessoa tem esse pensamento de que, não, olha, eu adoro a Deus aqui em casa, não preciso de igreja nenhuma. Ele não tem um momento de comunhão. Ele não tem um momento dele receber a palavra. Ele não tem um momento de poder contar com pessoas no momento das suas dificuldades. Aquele momento que a gente está para baixo, que a gente está desanimado às vezes. Quantas e quantas vezes a gente foi para a igreja triste, cabisbaixo, pensando em desistir de alguma coisa, chega lá, naquele ambiente, você é renovado. Naquele ambiente, Deus muda o seu pensamento. Quantas e quantas vezes a gente foi orientado pela palavra que foi ministrada no templo. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê, olha, não, vamos aqui colocar algo que a gente estava conversando esses dias, a gente estava almoçando entre os pastores e a gente conversando. Imagine se a mulher do fluxo de sangue, ela tivesse esse pensamento. Não, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus, eu quero buscar um milagre de Deus, então eu não preciso ir lá no templo, não, Deus vai me visitar aqui em casa. Ela ia ser curada? Não. Porque o que ela fez? Aonde é que Jesus está? Eu vou lá. Porque se eu chegar lá, aonde ele está, e eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Então, quer dizer, precisa de uma disposição da pessoa, dela sair do lugar, do seu comodismo, do seu lugar de conforto, para poder ir em busca de algo. Era algo que ela precisava. E ela não ia conseguir em casa, porque a Bíblia já dá demonstração disso, de que ela gastou dinheiro com médico, tentou fazer de todas as formas e não conseguiu. Mas a partir do momento em que ela saiu para ir em busca de Jesus, ela alcançou o seu milagre. Então,
A gente precisa ter um local para nós adorarmos a Deus. Isso é importante. Não desfazendo daquilo que Jesus falou para a mulher, lá, não precisa ir lá naquele monte, nem aqui. O Pai procura verdadeiros adoradores. Sim, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas eu adoro em espírito e em verdade aonde eu estiver. Mas eu tenho um lugar que Deus deixou para que eu também, junto com os outros que adoram em espírito e em verdade, façamos uma adoração coletiva. E foi o pedido que Deus deu para Moisés. Vai lá e pede para Faraó libertar o meu povo, para que o meu povo me adore. Deus queria que o povo saísse do Egito para adorar a ele, adorar no coletivo. A gente precisa ter essa consciência. E não ter em mente esse negócio de que, eu posso adorar aqui mesmo, aqui na minha casa, não preciso ir para a igreja. Cuidado. Isso é um grande perigo que a gente corre. Nós podemos adorar em casa quando a gente não está na igreja, né? Tem os momentos a gente está na igreja, de estar em comunhão, né, juntamente com os irmãos, e o momento que a gente não estiver lá, a gente pode adorar em casa, onde nós estivermos. Bem falado, que bem colocado, né, o que o Elcio falou aqui. Realmente, nós precisamos estar, porque lá nós vamos se alimentar da palavra, e às vezes em casa a pessoa não lê nem a Bíblia. Em casa a pessoa às vezes não tem esse contato. Então, às vezes é necessário mesmo nós estarmos lá, que nem ele está dizendo. Quantas vezes nós chegamos na igreja triste, às vezes desanimados e saímos de lá renovados. O pastor falou uma coisa no começo, e é verdade, isso daí, sobre, às vezes a pessoa, ela é tão religiosa que ela não vai na igreja, né? Às vezes a religiosidade que tem nela faz ela julgar quem está lá dentro, aí ela não vai porque, entre aspas, ela é muito melhor do que aquele que está lá dentro. Isso não faz sentido, né? É tipo, não, eu vou lá porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é assim. E é sempre as mesmas desculpas. Não, o pastor, o carro do pastor, não é, pastor? Não, sabe lá o que o pastor faz com o dízimo? É sempre as mesmas desculpas para não querer compromisso. Aí ele fica em casa, ele é um religioso desigrejado. Bem da verdade. E essas pessoas têm essa desculpa como uma fuga, Priscila. Verdade. É a mesma coisa da pessoa, por exemplo, que ele é um alcoólatra. A bebida para ele é uma fuga. É uma desculpa. Então, para essas pessoas também é uma desculpa. Não, eu fui na igreja, fui muito machucado pelas pessoas. Ele acha que a igreja é lugar de pessoas perfeitas. Só que esses dias também eu falei sobre isso. Se você quer uma igreja perfeita, você vem na igreja errada. Porque aqui nem o pastor é perfeito. O pastor acho que é o maior pecador que tem aqui, é o pastor. Porque não existe. A igreja perfeita, ela não existe. Quer dizer, ela existe e só Deus conhece e sabe onde ela está. E ela vai ser tirada da terra. Mas ela vai ser tirada numa escolha. Então, as pessoas não podem usar isso como uma desculpa, né? Não, eu não vou lá porque lá só tem gente inferior a mim. Eu sou muito honesto, eu sou muito amoroso, eu sou muito fiel e lá tá cheio de infiéis. Então, infelizmente, essa pessoa, ela se exclui e a religiosidade fala mais alto.